Júlio César, o homem que desafiou os deuses e mudou o destino de Roma. O destino de um homem inesquecível. Em toda a história da humanidade, poucas figuras brilharam com tanta intensidade quanto Caio Júlio César. Seu nome ecoa pelos séculos como símbolo de liderança, ambição, coragem e genialidade estratégica. Não era apenas um general, nem apenas um político. César era uma força da natureza, um homem que ousou sonhar com um império e que teve a audácia de transformá-lo em realidade. Seu legado moldou a política, a cultura e o próprio conceito de poder por milênios. Roma, antes de César, era uma república instável. Depois dele, seria um império eterno. Nascido em 100 a.C., em uma família patrícia que havia perdido parte de seu prestígio político, César cresceu em meio a turbulências sociais e conflitos internos. Desde cedo, demonstrava inteligência aguda, charme incomum e uma ambição que não cabia nos moldes da época. Ele não aceitaria um destino comum. Não aceitaria ser apenas mais um nobre romano. Ele queria tudo: poder, glória, eternidade. Mas Júlio César não chegou ao topo por sorte ou acaso. Sua trajetória foi marcada por batalhas sangrentas, traições brutais, discursos arrebatadores e uma mente que combinava a arte da guerra com a sofisticação da diplomacia. Ele conquistou a Gália, atravessou o Rubicão, derrubou a República, desafiou o Senado e gravou seu nome na história como poucos homens ousaram fazer. Ele foi amado como um deus e odiado como um tirano. E mesmo após sua morte, seu espírito continuou a guiar Roma por séculos. Afinal, o primeiro imperador adotou seu nome: César Augusto. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na vida e nas lições de Júlio César. Vamos entender como ele pensava, como liderava, como enfrentava os desafios e o que ele pode nos ensinar ainda hoje. Seja você um empreendedor, estudante, líder ou alguém em busca de propósito. E antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal O Caminho do Rei, deixar seu like e ativar o sininho. Aqui exploramos as maiores figuras da história e revelamos como os princípios que guiaram imperadores, filósofos e guerreiros podem transformar a sua vida hoje. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo conteúdos épicos como este. Capítulo 1: As raízes do gigante. Júlio César nasceu no seio da gens Júlia, uma das mais antigas famílias patrícias de Roma, que afirmava descender diretamente de Iulo, filho de Enéas, herói troiano e descendente da deusa Vênus. Essa origem mitológica foi algo que César exploraria ao longo da vida, conectando sua linhagem à própria vontade dos deuses. Contudo, apesar da nobreza do nome, a família de César havia perdido influência e riqueza na política romana. Desde jovem, César enfrentou perigos. Aos 16 anos, após a morte de seu pai, ele foi nomeado sacerdote de Júpiter, Flamen Dialis, mas perdeu esse cargo por se recusar a anular seu casamento com Cornélia, filha de um poderoso líder popular. Esse ato, embora arriscado, mostrou desde cedo a lealdade de César aos seus valores e aliados. Foi durante a ditadura de Sula que César viveu uma de suas primeiras provações. Marcado como inimigo político por suas ligações familiares com os opositores do ditador, foi perseguido, perdeu bens e quase perdeu a vida, mas recusou-se a ceder. Quando Sula finalmente o poupou, teria dito a seus aliados: "Cuidem-se, pois nesse jovem há muitos males." Capítulo 2: A forja do general. Após sobreviver a Sula, César deixou Roma e partiu para a Ásia Menor, onde começou sua carreira militar. Em uma dessas expedições foi capturado por piratas. Durante o cativeiro,
César demonstrou frieza e confiança. Disse aos piratas que voltaria para crucificá-los, e foi exatamente o que fez após ser libertado. Essa história, ainda jovem, é símbolo da determinação implacável de César. Ele não esquecia e nunca deixava uma promessa sem cumprir. Ao retornar a Roma, mergulhou na política. Subiu os degraus do cursus honorum, a sequência de cargos públicos, com impressionante velocidade. Era um orador brilhante, carismático e sabia conquistar as massas. Criou alianças poderosas, incluindo com Crasso, o homem mais rico de Roma, e Pompeu, o grande general. Juntos formaram o primeiro triunvirato, um pacto de dominação silenciosa sobre Roma. Mas César tinha planos maiores. Ao ser nomeado procônsul da Gália, iniciou uma das campanhas militares mais lendárias da história. Em menos de uma década, conquistou toda a região que hoje compreende França, Bélgica e partes da Alemanha e Suíça. Suas vitórias foram registradas em seu próprio diário militar, Comentários sobre a Guerra da Gália, uma obra-prima de propaganda e estratégia. Capítulo 3. A Travessia do Rubicão. Quando o destino é irreversível. No ano de 49 a.C., após anos gloriosos na Gália, César se deparou com um impasse. O Senado, influenciado por Pompeu, exigia que ele desmobilizasse seu exército e retornasse a Roma como cidadão comum. Era uma armadilha política. Se aceitasse, poderia ser julgado, perseguido e até executado. Se recusasse, estaria iniciando uma guerra civil. Na beira do pequeno rio Rubicão, fronteira simbólica entre sua província e a Itália, César fez sua escolha. Disse as palavras imortais: "A sorte está lançada. Alea jacta est." Atravessar aquele rio com seu exército significava desafiar o Senado e iniciar um conflito de proporções épicas. Mas César não era homem de hesitação. Ele sabia que momentos de grandeza exigem decisões definitivas. Com essa travessia, deu início à guerra civil contra Pompeu e seus aliados. Não foi apenas uma batalha pelo poder. Foi uma disputa pela alma de Roma. César acreditava representar o futuro. Uma Roma mais forte, mais centralizada, menos corrupta. E para isso, estava disposto a apostar tudo. Capítulo 4. A Guerra Civil. Irmãos contra irmãos. A travessia do Rubicão não foi apenas o início de uma guerra entre exércitos. Foi o início de uma guerra entre visões de mundo. Pompeu representava a velha ordem, os aristocratas do Senado, o controle das elites. César representava o novo, um líder carismático que falava diretamente ao povo, que reformava, que ousava. As batalhas se sucederam. César marchou rapidamente sobre Roma, que foi abandonada por Pompeu e o Senado. Sem derramar sangue, assumiu o controle da cidade e estabeleceu ordem. Mas a verdadeira luta ainda estava por vir. Em Farsalos, em 48 a.C., César enfrentou Pompeu em uma das batalhas mais decisivas da história. Embora em menor número, seu exército era mais leal, mais experiente e melhor liderado. César venceu com genialidade tática e Pompeu fugiu para o Egito, onde seria assassinado pelos próprios anfitriões. Um ato que enfureceu César. Essa guerra fratricida revelou não apenas o talento militar de César, mas também sua clemência. Em vez de exterminar os derrotados, ele os perdoava. Muitos de seus inimigos foram reintegrados numa tentativa de unir novamente Roma sob sua liderança. Isso era novo, isso era revolucionário. Capítulo 5. Cleópatra e o fascínio do Egito. Após a vitória sobre Pompeu, César seguiu para o Egito, onde foi arrastado para uma nova intriga, a disputa entre Cleópatra e seu irmão Ptolomeu pelo trono egípcio. Ao chegar,
deparou-se com o assassinato brutal de Pompeu, uma tentativa dos egípcios de ganhar seu favor. César, no entanto, ficou indignado. Exigiu justiça e rapidamente se envolveu na guerra civil egípcia. Foi nesse contexto que conheceu Cleópatra. Jovem, brilhante e tão ambiciosa quanto ele, ela conquistou César não apenas pela beleza, mas pela inteligência e ousadia. Juntos formaram uma aliança política e amorosa que selaria o destino do Egito. Com a ajuda de César, Cleópatra retomou o trono. Juntos tiveram um filho, Cesarião. A estadia de César no Egito mostrou uma faceta diferente de seu caráter. Mais do que um conquistador, ele era um diplomata e estrategista global. Ao deixar o Egito, garantiu estabilidade política e fortaleceu sua imagem de líder mundial. Capítulo 6. Reformas. Um novo modelo de Roma. De volta a Roma, César iniciou uma das fases mais importantes de seu governo, as reformas. Ele sabia que não bastava vencer batalhas. Era necessário reconstruir Roma por dentro. Entre suas medidas, redistribuiu terras para veteranos e camponeses. Reorganizou o calendário romano, criando o calendário juliano. Aumentou o número de senadores, ampliando a representatividade. E também o controle. Reduziu dívidas e favoreceu medidas contra a corrupção. Essas reformas, embora eficazes, incomodaram a elite tradicional romana. César estava rompendo com séculos de tradição. Estava moldando uma nova Roma, uma que girava em torno de seu nome e visão. Capítulo 7. Ditador vitalício. O auge e a sombra. Em 44 a.C., Júlio César foi declarado ditador perpétuo. Seu poder já era absoluto, mas agora era oficial. Para muitos, ele era o salvador de Roma. Para outros, um tirano que destruía a república. César ignorava os riscos, desfilava em público com honras divinas, colocava sua imagem em moedas e tomava decisões sem consultar o Senado. Seus aliados viam isso como natural. Ele havia salvado Roma. Seus inimigos viam como uma ameaça mortal à liberdade romana. Capítulo 8. Os idos de março, a morte do homem, o nascimento da lenda. No dia 15 de março de 44 a.C., César entrou no Senado sem guarda pessoal. Acreditava que nenhum romano ousaria matá-lo, mas estava enganado. Cercado por dezenas de senadores, foi esfaqueado 23 vezes. Entre os conspiradores estava Bruto, a quem César considerava como um filho. Suas últimas palavras, segundo a tradição, foram: "Até tu, Brutus." A morte de César foi chocante, não apenas por sua brutalidade, mas porque simbolizava o fim de uma era. Roma mergulhou em mais uma guerra civil, e o vácuo de poder que ele deixou levou à ascensão do Império sob Augusto. Capítulo 9. Lições de Júlio César para os dias de hoje. Júlio César viveu em uma época de caos e moldou a ordem a partir dele. Seu exemplo é uma fonte inesgotável de lições para quem deseja viver com coragem, estratégia e propósito. Sonhe grande. César não se contentava com pouco. Ele visava o impossível. Seja implacável na execução. Ele planejava, mas acima de tudo, agia. Domine a arte da persuasão. Seu carisma e oratória abriram portas que espadas não poderiam. Transforme crises em oportunidades. Onde outros viam derrota, ele via avanço. Seja visionário. Ele não apenas respondia ao presente, moldava o futuro. Júlio César foi mais do que um homem. Foi um movimento, um símbolo, um lembrete eterno de que aqueles que ousam desafiar o mundo podem de fato mudá-lo. E legado de um rei sem coroa.
A história de Júlio César é a história da ousadia. Ele nasceu mortal, mas viveu como um deus. Derrubou limites, reinventou a política e, mesmo na morte, tornou-se eterno. O mundo de hoje ainda carrega as marcas de sua passagem. E nós, homens e mulheres do presente, podemos aprender com sua trajetória que o destino pertence aos audaciosos, que a liderança exige sacrifício, que a glória exige ação. Se você deseja transformar sua vida, aprender com os grandes e seguir o caminho da coragem, disciplina e visão, continue aqui com a gente. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se, o mundo é daqueles que ousam atravessar seu próprio Rubicão. Ave César!